Fala galera, beleza? Aqui é o Fernando Boalho, Dev Multitask, e hoje eu vou passar nesse vídeo 17 coisas que todo desenvolvedor Java deve saber. Esse vídeo aqui eu sugiro para quem está começando com Java, tá? E quer estudar um pouco da linguagem e está pensando em procurar um emprego nessa área, né? E Java tem muita coisa para aprender, então eu acho muito comum a pessoa que cai assim e não recebe essa demanda, às vezes do chefe, ou tá quer mudar de área, né? Tá procurando um emprego e fala, putz, eu quero trabalhar com Java, mas eu não sei nem por onde começar. E quando eu começo, o que será que vale a pena eu atacar primeiro, né? O que será que eu posso dar depois, né? Tem tanta coisa, né? Então eu fiz uma listinha com 17 coisas que eu acho que são essenciais, tá? E eu já entrevistei muita gente, né? Muito desenvolvedor Java. Então são algumas dessas coisas na lista que eu costumo perguntar para as pessoas, para quem eu entrevisto, que algum desses conceitos que eu acho que são importantes, tá? Então vamos lá. Bom, primeiro, acho que a primeira coisa, acho que é a mais importante, né, que Java, desde uns tempos pra cá, né, ele começou a ter versão a cada 6 meses, e aí as pessoas ficam meio desesperadas, falam, nossa, e agora? Qual Java que eu vou começar a estudar, né? Eu comecei a estudar o 15, aí saiu o 16, aí quando eu tava entendendo lá o 16, aí saiu o 17, né? Putz, e agora? Qual que eu pego? Então eu acho uma coisa importante para vocês entenderem, a primeira dica, é usar uma versão de chamados do LTS, né? Long Term Support. Tá? Então isso foi criado aí pela Oracle, né? Desde que ela comprou a Sun Microsystem, que criou Java, né? Então mais ou menos até a versão 7 não existia isso, aí quando surgiu a versão 8, aí a 8 passou a ser uma versão LTS, né? E aí o que isso significa? Significa que as outras releases, né, a 9, a 10, elas vão ter umas melhorias na linguagem, mas não vão ser umas melhorias grandes, né? E elas não vão ter um suporte de patch, de segurança por muito tempo, né? Diferente das versões LTS. Então assim, a primeira dica é, você vai começar com Java, você vai descobrir qual que é a versão Java LTS mais recente. Então assim, a gente tinha 8, depois saiu a versão 11 e recentemente saiu a 17. Então você vai começar hoje, você começa com a versão 17. Você baixa ela, instala na sua máquina e começa a estudar a partir dela. Então, e qual que é a vantagem em relação às outras? Então ela vai ter suporte por até 8 anos. Tá? Então o Java 11 ele vai ter suporte até 2026 e lá até 2019, né, vai ter suporte para o Java 17, que saiu esse ano. E outra coisa também que é importante, o Java, acho que a próxima LTS vai ser o Java 21, que está lá para 2023, né? Então ficando no Java 17, vocês vão conseguir trabalhar sem problema nenhum e colocar coisa em produção numa boa até 2023 de maneira tranquila, né? Tem 8 anos aí de suporte. E uma coisa importante é assim, pensando já em carreira, né, em certificação, as certificações, né, as provas, certificações, elas são feitas normalmente em cima dessas versões LTS, né? Então, se vocês olharem no site da Oracle ou até nos cursos ou nos livros, né, de certificação, vocês vão ver que existe da versão 8, da versão 11, né, e já vai ter aí da versão 17. A primeira dica é essa. Bom, a segunda é entender a questão do bytecode. Tá? Bom, gente, aqui a ideia desse vídeo, eu vou listar algumas coisas que vocês vão
Eles precisam saber, mas não vai dar tempo de explicar tudo, né? Senão vai ser um vídeo aí de muitas horas, vai ficar muito cansativo. Tá? Eu vou listar aqui as coisas para vocês, aí nas descrições eu vou colocar ali alguns links, algumas indicações de algumas figuras que eu vou mostrar aqui também, tá? Para vocês correrem atrás. Bom, assim, a segunda coisa que eu acho importante saberem é a questão do bytecode da Java Virtual Machine, como que ela funciona, né? O que é essa história do que você escreve o código uma vez e enrola em qualquer lugar, né? Então isso é importante entender como funciona, tá? No caso do Java. O que mais? Mas assim, só para resumir assim, bem rápido, basicamente que você tem se você tem um programa em Java, né? Quando você compila, você não vai ter, por exemplo, se fosse numa máquina Windows, né, um .exe, um .com que você pega, roda e já funciona. Não, ele vai ser um arquivo .class, que ele é um binário, que é em bytecode, né? Se você não consegue abrir ele, por exemplo, num bloco de notas, né, ele é um arquivo binário, só que para rodar ele você precisa de uma máquina virtual que abra aquele código binário e execute, né? Essa máquina virtual você instala utilizando o que eu vou falar na dica lá, número 3, que é o Java Runtime Machine, que é o JRE, né? Esse é um conceito importante para você entender. O JRE, que é o Java Runtime Environment, o ambiente de execução do Java, é aquilo que a pessoa precisa para rodar o seu sistema em Java, né? E você tem o JDK, que é o Java Development Kit, que é o kit de desenvolvimento para você compilar e rodar os programas em Java, tá? Então é importante você entender esses dois, tá? O que mais? Um outro exemplo aí. Quando, por exemplo, a pessoa vai usar um programa ali do imposto de renda, né, para declaração de imposto de renda, que ele é feito em Java, aí a pessoa precisa da JRE, né, Java Runtime Environment, que aí ele vai ter o interpretador para rodar só os programas compilados lá, os arquivos .class compilados para poder executar o seu programa de imposto de renda. Agora, a galera lá de Brasília, né, que fez o programa, eles têm lá na máquina deles instalados o JDK, que vai ser o compilador Java, tá? É importante você entender a diferença deles. E também fica aí uma observação aí de bônus, é importante entender o que aconteceu para começar a mudar um pouco isso, que é o projeto que isso começou no Java 9, que é o Jigsaw, né, que é um projeto para você começar a mudar um pouco essa distribuição de uma aplicação Java, é importante também dar uma olhada nisso, tá? Seguindo um pouquinho essa linha, minha quarta dica quando você instala esses programas do JDK, eles vão vir num pacote com vários programas, né? Mas o desenvolvedor hoje, para ele ser mais produtivo, ele não usa essas linhas de comando, ele vai usar uma interface gráfica para trabalhar. Mas é muito importante você entender como que funciona, tá? Então é muito importante você pegar o programa do Java, o JavaC, né? O programa do jar, que é para empacotar os bytecodes. É muito importante você entender como eles funcionam, tá? Eu preciso saber todos os parâmetros? Não. Você precisa saber o arroz e feijão, que é o basicão. Como que eu compilo uma classe? É assim. Como que eu executo uma classe? Como que eu crio um jar? Você precisa saber, isso é o básico, tá? Pô, mas Fernando, eu vou trabalhar sempre com interface gráfica, eu detesto as linhas de comando, para quando que eu vou usar isso? Bom, um exemplo comum que você precise usar isso, se você for acessar um servidor remoto, né? Um servidor lá na nuvem, então provavelmente vai ser uma máquina Linux que provavelmente não tem interface gráfica, que você vai acessar uma linha de comando.
né? Então lá você vai precisar, lá que você vai usar esses conceitos de linha de comando que eu estou falando, tá? Então eles são essenciais para você se virar. Ok, então seguindo aqui a nossa lista. Então eu comentei sobre IDE, né? Então para você ter uma interface gráfica para desenvolver. Então primeiro é importante você entender o que ela faz, né, por trás, com linha de comando. Depois que você já entende como que funciona, como que compila, aí você pode deixar de fazer isso na mão e usar uma IDE para te ajudar a codificar, a corrigir os erros lá para você, né, para te facilitar o dia a dia. Beleza. Agora, a dúvida, qual IDE usar? Tá, a minha sugestão, eu vou provavelmente fazer um vídeo depois falando um pouco melhor de cada IDE, mas assim, a minha sugestão é, use todas, teste todas, tá? Todas são boas, todas têm lá suas diferenças, tá? Se você quiser usar a mais usada de todas hoje no mercado para Java é IntelliJ, tá? O IntelliJ da NetBrains, ele criou essa ferramenta, né? E ele disponibiliza uma versão paga e uma versão comunidade, né? Então não é open source, mas ela é livre, você pode usar e tem pouquíssimas limitações, né? Eu acho que para desenvolvedor Java pode ir tranquilo, tá? E vai se dar super bem. E você tem uma outra IDE, que é uma IDE mais clássica, vamos dizer assim, que é a mais antiga, que é o Eclipse. Ela sim é open source e ela é largamente mais usada por outras ferramentas, né? Então, só para dar eu digo assim, outras ferramentas não relacionadas ao Java, tá? Mas o framework, vamos chamar assim, né, da interface gráfica, do Eclipse, ele é muito usado por outras ferramentas, né? Só para dar dois exemplos para vocês, a gente tem o Xmind, né, que é um programa para criar mapas mentais, né? E um outro programa que é muito bom também, que todo desenvolvedor deve usar se trabalha com banco de dados, é o The Beaver, né? E então essas duas, elas têm como base o Eclipse e elas têm um fim que não tem nada a ver com o desenvolvimento Java. E você tem uma terceira IDE aí, que acho que das duas é a mais nova, que é o Visual Studio Code, tá? Que ele é muito usado em várias outras linguagens, JavaScript, entre várias outras, e para Java ele também está sendo muito usado, então vale a pena. Eu sugiro você teste as três e depois você use aí que gostar mais, tá? Não caia nessas guerras aí de IDE, não vale a pena, tá? Usa aí, testa um pouquinho de cada e usa que você gostar mais. Beleza, vamos lá. Então agora, essas últimas dicas agora eu vou falar mais da linguagem, tá? Em si, o que a linguagem também, quando você começa a aprender Java, aí dá até medo de tanta coisa que tem, né? Mas isso acho que para qualquer linguagem, né? E aí a gente fica com medo, o que eu devo aprender, né? De tanta coisa, né? Será que eu vou usar, se eu aprender, sei lá, threads, será que eu vou usar isso? Será que eu preciso saber disso a fundo? Né? Então eu vou listar aqui alguns itens para vocês, tá? Bom, o começo são os tipos primitivos, né? Então, essa é a base da linguagem Java, né? Para você criar uma variável, né? Os tipos, como que eles funcionam, né? Por que chamam primitivos, né? Se eu for trabalhar com um caractere, né? Aí eu não posso usar o tipo primitivo, eu tenho que usar uma classe chamada string, né? Por que ela é diferente de outras, né? Que mais? Se eu for trabalhar com uma data, né? Então, porque assim, a gente falando aqui de sistemas, né? Você provavelmente vai trabalhar uma hora ou com um número, ou com um caractere, ou com uma data, né? Então, essas três informações, como que eu trabalho com Java, né? Se eu precisar trabalhar com strings, né? Com caracteres, como é que eu troco o caractere, como é que eu coloco tudo para maiúsculo, né? Como é que eu faço uma busca de um caractere em outro, né?
procura uma letra A numa sequência de caracteres, como que eu faço isso, né? Então são coisas que é importante saber. E trabalhar com datas, né? Como é que o Java trabalha? Então o Java ele já tem um histórico diferente, ele começou lá com uma classe date, mas hoje você provavelmente vai trabalhar com a local date. Você tem umas classes mais novas aí, do Java 8, que vale a pena você trabalhar só com elas e que tem uma série de opções para trabalhar com intervalos, enfim, tem bastante coisa que é importante ver. Então, se você tiver que trabalhar com um sistema, né, que mexe muito com datas, né, não saia fazendo nada na mão. Procure ali o que o Java oferece para você, que tem muita coisa pronta ali que dá para usar, que calcula data com diferença de zona, de GMT, você tem tudo isso prontinho, o JDK só esperando você usar. Tá, o que mais? A questão do casting, né, de você converter os valores. Isso é importante quando você trabalha com números, né, com inteiro. Então você tem int, short, long, double, né? Então quando você atribui um para outro, você pode ter problemas. Então isso aí é importante você entender como funciona. Tá? Não precisa necessariamente decorar, acho que com o tempo de você usar você acaba entendendo assim como funciona, mas é importante entender, saber que ele existe e saber trabalhar com ele e os problemas que você pode ter. Tá, hoje você tem, meio que para cobrir um pouco essa parte, você tem desde o Java 5 Generics que te ajuda de certa forma, mas é importante você entender essa parte de cast, como que funciona, tá? Corre atrás disso. Que mais? Quando você for trabalhar uma lógica, né, você vai ter que... agora eu já tô... Gente, olha pra lá porque é minha cola, tá? Minha lista tá ali, tá? De lista que eu preciso passar para vocês. O item... Então eu falei do sétimo, que é o casting. O oitavo é a questão do fluxo, o fluxo de execução. Então você vai ter uma rotina de umas coisas para fazer. Então você vai ter que saber trabalhar com condicionais, né? Colocar um if ou colocar um tipo de loop, né? Então essas coisas você precisa saber como que funciona. O switch case, tá? São estruturas básicas, mas que você vai usar bastante no seu código, você precisa saber como que funciona. Tá, que mais? Outra coisa super importante que é um ponto de muita atenção, que é o tratamento de erros, tá? Com exceptions, tá? A estrutura que o Java é montada, você consegue facilmente criar um programa que ele oculte um erro e te mostre outro, né? Então, essa parte de exception é muito importante vocês darem uma atenção especial quando vocês forem estudar, entender como que funciona, os tipos de exception que existe e saber trabalhar com elas. Tá? Então, quando vocês forem estudar aí um pouco de Java, quando chegar nessa parte de exception, um tratamento especial aí. Beleza, essa é a minha nona dica, tratamento de exception. Agora, a décima, agora falando de classes, né? Aí a parte de orientação a objeto, tá? É importante entender a parte de classe, a parte de atributo, a parte de método, tá? A diferença quando você tem classes diferentes, como que elas se comportam, tá? Isso é uma coisa de orientação a objeto mais geral, mas entra aí nessa lista, tá? E no nosso 11º item são os modificadores de acesso, tá? Essa é uma parte que às vezes dá um pouco de dor de cabeça, que é a questão do public, do private, que é um atributo, lá ele pode ser privado ou público, tá? E aí ele entra um conceito que é muito importante vocês entenderem, que é de encapsulamento, né? Então, porque assim, a princípio, quando você trabalha assim com variáveis no Java, com atributos, você fala, ué, por que não é tudo público, né? Por que eu preciso esconder algumas coisas na implementação, né? Então é aí que entra um conceito de encapsulamento. Tá? Então é bem importante que vocês estudem essa parte
para melhorar o desenvolvimento, ou até para entender algumas implementações, porque são assim escondidas entre aspas. Que mais? Nosso 12º item, tá? Que inclusive é uma pergunta aí que eu costumo fazer nas entrevistas, tá? Mas eu já eu já vi, não só eu, mas várias pessoas também fazerem isso, que é a questão das classes abstratas, né? Classes abstratas e as interfaces, né? Elas são um ponto aí da linguagem Java que dão um grande diferencial, por exemplo, se você comparar Java com, por exemplo, com C++, e eles são também, infelizmente, um grande ponto de confusão também, né? O desenvolvedor às vezes confunde ou de maneira errada, assim, às vezes consegue fazer um sistema inteiro sem usar classe abstrata ou sem usar interface, né? Que acaba ficando um sistema bem complicado aí da manutenção, né? Então, conceitos importantes, né? Então, os principais frameworks aí que você tem no mercado, Spring, eles usam muito esses conceitos de interface, né? Então é importante vocês entenderem. E além disso, também é importante entender a evolução da linguagem, né? Então, tomar cuidado aí de às vezes pegar um livro assim muito antigo e aí de Java, né? Que aí você começa a ver, às vezes fala assim, interface não pode ter método com implementação, mas agora você tem já os default methods, né? Que pode fazer isso. Né? Então, toma cuidado aí quando vocês forem procurar algum material para estudo, né? Tem que ser de uma versão Java aí recente. Tá? Ok, aí o 13º são as variáveis do tipo static, tá? Então, variáveis static, o conceito de threads, tá? Às vezes, nossa, mas será que eu vou implementar um sistema multithread? Talvez sim, talvez não, depende aí do sistema que você vai fazer. Mas talvez você não precise fazer nada, porque, por exemplo, o seu sistema ele é web, então ele vai rodar num servidor de aplicação que já implementa toda a parte de thread. Tá, ele já implementa, mas é importante você entender como ele funciona. Tá? Então, por isso que o conceito de variável estática é muito importante, de você ter o que é, por exemplo, um método synchronized, tá? Por que os métodos synchronized são lentos, eles são um gargalo no sistema? Por que existem casos que realmente não tem jeito, você tem que usar synchronized? Então, isso é um ponto de atenção aí pro seu sistema e pro seu estudo. Tá. Agora, o 14º item, tá? É a parte de collections, né, as coleções. Então, o que entra aí? Entram os arrays, mas arrays eles já são da linguagem, não entra aí, mas as listas, você tem os hash maps, você tem os diferentes tipos de coleções, tem algumas que você joga o elemento lá dentro, aí ele já ordena para você, né? Então, é importante você saber a diferença dessas listas e quando usar essas listas, né? Ou se você tem um hash map, você adiciona o mesmo item várias vezes que não vai dar erro e não vai duplicar o valor, né? Então, são conceitos importantes que você precisa saber, principalmente não só para o uso do dia a dia, mas para você não precisar reinventar a roda, né? Se você precisa fazer alguma rotina e você tem alguma situação de ordenação, você não precisa fazer isso na mão, que isso já está implementado na API. Tá. A 15ª dica que eu passo aí para vocês é a questão da herança e do polimorfismo. Então, essas duas coisas são muito usadas em linguagens orientadas a objeto, né? E a herança, ela tem um peso maior porque se ela for usada de maneira errada, né, ela vai ter um peso aí para o seu sistema que ele vai arrastar para sempre, né? Então, se vocês pesquisarem também, começarem a ler, né, discussões desse tipo, vocês vão achar muita gente também falando para não usar herança, né? Então você tem
muita briga aí nesse sentido, né? Eu sou da opinião que é legal você usar herança desde que você use da maneira correta. Então, essa aí é uma opinião minha. E seguindo pro final da nossa lista aí, né? A 16ª dica que eu passo para vocês é estudar a parte do Java.io, né? Então, quando você lidar com arquivos, né? Porque o seu sistema, de uma hora ou outra, ele vai ler alguma propriedade, algum arquivo texto, ou precisar gravar algum arquivo, então é importante você entender como que isso funciona, né? Isso também foi evoluindo muito aí desde lá o Java 1.4 começou a melhorar, assim, e até hoje isso foi melhorando cada vez mais. Então, quando fala em Java.io, então é sempre importante você procurar nas suas bibliotecas últimas implementações, né? Implementações mais recentes que você tem para lidar com arquivos, para poder trabalhar de maneira mais eficiente, tá? E no Java.io também entram as outras comunicações, né? Então, você tem, por exemplo, o JDBC para comunicar com o banco de dados, tá? Mesmo que você use aí algum framework, né? É importante você entender como que funciona. Tá? Como que você manda um comando, um select para o banco de dados, como que você manda insert, o que ele faz lá de lá, como que isso volta, né? Se voltar uma lista, como que você trata isso, se não voltar nada. Então, é importante você entender como funciona. Tá? E a terceira parte dessa lista aí do Java.io, que eu acho legal, vocês saberem também a parte de socket, tá? É uma parte que é bem assim baixo nível, que talvez o seu sistema não precise saber, talvez vocês nunca usem isso, mas é importante você entender assim como que o seu sistema conversa com o outro pela rede. Por que é importante, né? Eu acabei de falar que vocês nunca vão usar aí, talvez nunca usem isso, né? Implementem isso. Por que é importante saber? Porque existe uma boa chance que o seu servidor de aplicação ou um outro sistema, ele vai usar socket de implementação. Né? Então talvez você use um método, você use alguma coisa dele que por baixo ele usa o socket. Tá? Então quando você vê aquele erro ali, você já implementou uma vez, então isso vai te ajudar muito quando você for procurar assim, debugar erro, né? Que você começa a identificar, isso aqui é erro de socket, então eu já sei que pode ser alguma coisa de rede, pode ser firewall, pode ser, sei lá, alguma outra coisa. Né? Então eu acho que vale a pena correr atrás. E o nosso último, 17º item, o último item da lista, não menos importante, acho que todos são importantes, é vocês aprenderem a trabalhar com Lambda e com streams. Tá? É uma coisa que veio no Java 8 e veio para ficar. Né? Quem trabalha com Java e trabalhava antes e gastou e Lambda, gente, eu posso dizer para vocês que não é uma coisa tão simples assim de fazer, muito diferente, por exemplo, de um tratamento de erro, ou de um loop, de um if, um switch case que você bate o olho e você entende. Lambdas não é tão simples assim. Tá? Então tem lá uma curvinha de aprendizado, mas quando você aprende a usar, aí você não quer largar mais. Então você vai querer usar sempre e você começa a economizar muito código, né? Então é uma coisa que veio para ficar e eu reparei uma certa resistência, ou até chamar assim de falha, de muito desenvolvedor das antigas, tipo eu assim, que resiste em usar, não quer usar, não vou usar isso, não é muito legível, não quero usar. Mas eles começam a perder isso a longo prazo, né? Porque conforme você vai usando o Lambda com streams, method reference, uma série de coisas que surgiram no Java 8, você percebe que o seu código começa a ficar menor e não é tão legível assim. Você já começa a entender, você começa a ver os códigos de outros sistemas e
hoje em dia até algumas ideias já começam a sugerir para você, olha, esse trecho aqui eu vou converter, tá, para você. Né? E eu vejo que é um caminho sem volta, né? Porque é uma coisa que ela veio, não foi o Java que inventou, né? Java se inspirou em outras linguagens. Então, assim, outras linguagens usam, por que a gente não pode usar? Né? Ela deixa o sistema mais produtivo, você tem um ganho a longo prazo, né? Você tem uns ganhos até de você usar mais de um CPU, né? Então, quando você trabalha com stream, você pode colocar mais execuções em paralelo e isso te dá um ganho assim no seu sistema de performance, né? E se você não usa stream, você não vai tirar proveito disso aí, né? E assim, é uma feature no caso dos streams relativamente nova, né? Então tem uma tendência a melhorar, né? Então é importante, eu acho que você no sistema já considerar o uso do Lambda desde já, para você ter a longo prazo uma boa performance, né? Então essa é a minha recomendação aí para vocês, tá? Bom, então fechando essa lista aí com esses 17 itens, essas 17 dicas aí de Java, vocês vão conseguir ter um bom desempenho, pelo menos no primeiro emprego. E bom, infelizmente eu acabei deixando bastante coisa de fora, né? Os builders aí, Maven, Gradle, Design Patterns e algumas outras coisas eu deixei de fora, mas eu acho que eu consegui pegar uma essência assim das principais coisas. Então com isso vocês vão conseguir dar um gás legal e conseguir ter um bom resultado num primeiro emprego aí como desenvolvedor Java. E vocês viram que teve muita coisa que dá para detalhar mais, né? Tem muito conteúdo ainda que dá pra gente explicar melhor, né? Dá para gerar bastante vídeo. Então se vocês curtiram aí um conteúdo como esse, então assinem o canal e não esqueçam de ligar aí a notificação do YouTube, que senão, se você não liga a notificação, quando sair o próximo vídeo, vocês não vão ser avisados e vocês vão esquecer do canal aqui, né? É assim que o YouTube funciona, infelizmente. E bom, e que mais? Se você tem aí algum colega que está começando aí na parte de Java, manda esse vídeo para ele. E se eu esqueci de alguma coisa, provavelmente eu esqueci de alguma coisa importante aí na parte de Java, comenta aqui embaixo aí que a gente continua a discussão. Beleza, gente? Um abraço aí, até a próxima.